Meus queridos, o tempo, este senhor implacável, que consome impérios e devora juventudes, ele está cansado. E a terra, nossa casa, está manchada pelo erro, e ela geme sob o peso de milênios de lágrimas acumuladas, corredores frios de hospitais e o silêncio cortante de bilhões de túmulos. Por séculos, o vírus da finitude parece ter dado as cartas, transformando reis em pó, beleza em cinzas e heróis em meras sombras de memória. O mundo aprendeu a aceitar a morte como um destino, mas eu vim aqui hoje para te dizer que ela é apenas uma interrupção ilegal e que está prestes a ser revogada, pois o calendário de Deus não para e não se atrasa. O universo inteiro está em contagem regressiva e em uma tensão sagrada, aguardando o momento em que o algoritmo da ressurreição deixará de ser uma promessa nas páginas de um livro para se tornar o evento mais visível e estrondoso de toda a história da galáxia. Eu vou te revelar hoje, com a autoridade da Palavra de Deus, o porquê a ciência moderna, com seus bilhões e bilhões de dólares, nunca conseguirá a imortalidade em um laboratório, enquanto a Bíblia já liberou o acesso ao código-fonte da vida eterna para você e para mim. Queridos, imagine o céu, não mais como uma cúpula azul, mas imagine o céu se rasgando como um pergaminho antigo diante de um calor insuportável de glória. Imagine o som de uma trombeta que não emite notas musicais, mas emite ondas de vida pura, penetrando o solo, os oceanos e as cinzas. Em um piscar de olhos, a sua biologia será reescrita e o que era corruptível será revestido de uma luz que nunca se apaga. E o luto será apenas uma palavra arcaica em um dicionário esquecido. Hoje, no Palavra e Oração, chegamos ao ápice absoluto da nossa jornada. Vamos desvendar o upgrade final. O dia em que você deixará definitivamente de ser um sobrevivente das circunstâncias para se tornar um herdeiro da eternidade. Prepare cada fibra do seu ser. O Rei da Glória está cruzando o abismo do espaço para buscar o que é dele por direito de sangue. Pois a morte não é o ponto final. A morte é apenas a última sombra antes do amanhecer que nunca terá fim. O seu DNA foi comprado no Calvário e agora ele será transformado na glória. Seja bem-vindo ao clímax, ao último e mais poderoso episódio da série O Código da Imortalidade. Eu sou seu companheiro nesta busca pela verdade, aqui no canal Palavra e Oração. Se você percorreu conosco os 3 episódios anteriores, você sabe que não estamos aqui para entretenimento religioso ou discussões superficiais. Estamos aqui para uma cirurgia na alma. Estamos nos preparando para o encontro que dividirá a eternidade em antes e depois. Este episódio foi desenhado milimetricamente para ser o selo da sua esperança e o escudo da sua fé. Por isso, eu peço a sua total atenção. Fique comigo até o último suspiro da oração de glorificação, pois o que o tribunal do céu vai registrar na sua consciência hoje é o protocolo final de preparo para a imortalidade. E se o seu coração já arde com a expectativa do retorno do Rei da Glória, faça agora o que um verdadeiro sentinela faz. Ative o sininho para você receber todas as notificações do canal.
pois as revelações que virão a partir de hoje não podem ser perdidas. Comente Maranata com a convicção de que já vê o Rei da Glória nas nuvens dos céus. Vamos agora mergulhar no momento em que o relógio do tempo parará para sempre. E convido você a ler comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 51 a 53, onde diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Analise comigo a profundidade deste código, irmãos. A ciência humana busca a evolução através de mutações aleatórias e sofrimento. A Bíblia revela a glorificação através de um decreto divino e instantâneo. A palavra grega usada por Paulo para transformados é alagenômeta. Ela não descreve uma melhora, mas uma mudança completa de substância e natureza. Não seremos espíritos vagos ou fantasmas imateriais. Teremos corpos como o de Cristo após a ressurreição, corpos reais, tangíveis, capazes de comer e de serem tocados, porém absolutamente livres da entropia, do cansaço, da velhice e também livres da morte. O upgrade final é a devolução do hardware perfeito que o pecado corrompeu lá no Éden. É o fim da fragilidade biológica. Leia comigo também o livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, onde diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos e queridas, note a sutileza e a força deste texto. Deus não apenas remove a morte como um evento, ele remove a causa da dor. O vírus da finitude será deletado permanentemente do servidor do universo. Muitas religiões tentam filosofar sobre a dor, mas o Deus de Israel a aniquila. A imortalidade bíblica não é um conceito abstrato ou uma ideia platônica, mas é uma realidade física e emocional, garantida pela presença imediata e visível do Criador. O pranto cessará porque a fonte do pranto, o pecado e a separação, não existirá mais. Queridos, leia comigo também em 1 de João, no capítulo 3, no verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A glorificação é, em última análise, o retorno à imagem e à semelhança absoluta que foi manchada lá no princípio. Veremos a Deus face a face, sem véus, sem sombras e sem medo. Essa visão direta da glória será o combustível que sustentará a nossa imortalidade através de todas as eras. Seremos semelhantes a Ele, não em divindade, mas em integridade de caráter e eternidade de vida. O selo da sua identidade está prestes
a ser restaurado em nós. Mas eu preciso falar com gravidade ao seu coração neste momento. O upgrade final não é uma atualização automática para todos. Ele é destinado exclusivamente àqueles que permitiram a instalação do software da graça. A grande pergunta que deve ecoar em sua mente ao final desta série não é quando Jesus vai voltar, mas a pergunta é: quem você é nele agora? Você está conectado à fonte hoje? A transformação do corpo nas nuvens é apenas a conclusão de uma transformação do caráter que precisa começar agora, no pó desta terra. Você está pronto para renunciar ao vírus deste mundo, para abraçar a glória do próximo, do mundo vindouro? Queridos, neste momento solene, eu quero convidar você a orar junto comigo. Curve a sua fronte agora, onde você estiver, sinta o solo sob seus pés como algo temporário. Imagine o céu não como um teto, mas como um portão prestes a se abrir. Sinta a vibração da trombeta que já ressoa nos planos da eternidade. E vamos falar com o nosso Deus. Pai de glória, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador do fôlego e vencedor absoluto do tempo e da morte, nós nos prostramos diante do Teu trono, não baseados em nossa justiça de trapo, mas selados pelo sangue do Cordeiro que humilhou a sepultura. Senhor, olha para cada filho e filha que percorreu esta jornada de luz conosco. Escreve o nome de cada um com o fogo da Tua presença. Sela em nós a certeza inabalável da vitória. Que o medo da morte que escraviza a humanidade seja agora totalmente extirpado e substituído pela expectativa ardente do Teu abraço. Prepara-nos para o upgrade final. Que o Teu Espírito Santo realize hoje, neste instante, a transfiguração do nosso caráter. Conforta, ó Pai, os corações que ainda sangram pela perda de entes queridos. Dá a eles a visão do amanhã, do reencontro eterno. Fortalece o corpo que definha no leito de dor, com a promessa de nosso corpo que nunca conhecerá a enfermidade. Levanta, Senhor, o jovem que está sendo caçado pelas tentações deste século e que pensa em desistir. Mostra a ele a coroa que o espera. Consola o irmão solitário que sente o peso do abandono e da incompreensão. Cura, Senhor, pelo Teu poder, o corpo doente que clama por vida, mas dá a ele a paz que excede o entendimento. Restaura o casamento quebrado, onde o amor parece ter morrido, soprando o Teu fôlego de vida sobre as cinzas deste relacionamento. Liberta o viciado que se sente algemado em um ciclo de morte. Quebra as correntes agora, Senhor. Renova o idoso que sente as forças se esvaindo e teme o fim dos dias. Brilha a luz da eternidade em seus olhos cansados, ó Pai. Sustenta a mãe exausta que chora em segredo pelos seus filhos e fortalece o pai sobrecarregado que luta para manter a dignidade de sua casa. Dá paz ao coração que carrega uma culpa antiga. Lava-o com o Teu perdão. Dá esperança ao que perdeu todos os sonhos e vê apenas um vazio. Dá força, Senhor, ao guerreiro que está cansado de lutar sozinho nas trincheiras da fé. Que o universo veja em nós, o Teu povo, apenas o reflexo do Teu Filho Jesus. Que o inimigo
ao olhar para nós, não encontre nada que pertença a Ele, pois estamos selados em Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem buscar o que compraste com tanto sacrifício, que quando a última trombeta soar, possamos correr para os teus braços sem vergonha, sem peso, sem medo, que a nossa última respiração neste mundo de pecado seja o primeiro suspiro profundo da nossa eternidade contigo. Em nome daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o ressurreto, que vive para sempre. Amém e amém. A série O Código da Imortalidade chega ao seu fim oficial aqui, mas a sua caminhada rumo às mansões celestiais está apenas ganhando um novo fôlego. Você agora detém as chaves para entender a sua origem, a sua queda e a sua redenção, e também o seu futuro glorioso. Se esta revelação incendiou a sua alma e te deu um novo motivo para viver, eu te convoco a uma ação de reino. Curta esse vídeo como um selo de gratidão. Comente Maranata ou Vem, Senhor Jesus, e compartilhe este episódio com o máximo de pessoas que você puder. Alguém que você conhece está vivendo sem esperança e você detém o código que pode salvá-la. Para que este canal, o Palavra e Oração, continue sendo o maior farol de verdade presente do planeta, a sua aliança conosco é fundamental. Inscreva-se no canal agora e ative todas as notificações. Não sejam apenas um ouvinte, seja um embaixador da eternidade. E que a luz da glória de Deus ilumine o seu caminho, e que a paz de Cristo guarde o seu coração, e que a esperança da vida eterna seja o seu norte até o grande dia. O Rei está vindo e nós estaremos prontos. Até a nossa próxima série, onde desvendaremos novos mistérios do Reino Celestial. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.